Glória a Deus. Danilo foi escolhido pelo Espírito Santo e o pastor foi tocado e falou: olha, tem que ser um homem. É hoje. Semana passada você se assentou, agora você coloca o cinto, hein? Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida dele. Ele já está com a palavra, meu irmão. Independente do que você vai querer escutar ou não, é o Deus contigo. E sim. Pai, Ele vai ser um canal de bênção sobre nossas vidas nessa noite. Usa, Pai, como o Senhor nunca usou, Senhor. Deus, nessa noite, Pai, faça algo, Senhor Jesus, extraordinário na vida dele, Senhor Jesus, nas nossas vidas, Pai. Cremos em Ti, Senhor Jesus. Hoje é a noite de Santa Ceia, Páscoa. Mas o Teu servo está com temor e tremor sobre esse lugar, porque sentimos que o céu está baixo sobre nossa igreja. E nessa noite usa ele, Pai, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Israel muito usado por Deus com temor e tremor. Nessa noite nós recebemos uma missão, e essa missão veio envolta de algumas diretrizes, né? Então nós temos a responsabilidade de ministrar acerca da Páscoa nessa noite. E eu, como não sou bobo, não sou nada, glória a Deus, que Jesus dá inteligência ao homem, eu boto gente na prova comigo. Então convidar aqui os músicos para pregar comigo, vai ficar tocando a pregação inteira junto comigo. Cadê Douglas? Pega ele no banheiro, onde ele estiver, manda ele para cá, vem ficar na prova comigo, varão. Glória a Deus. Só vou deixar o Jean de stand-by, que ele é visitante, mas se quiser vir também tá disponível. Glória a Deus. A nossa missão hoje, para a glória de Deus, não é ser carteiro nem curtidor. Nossa missão é ser narrador de futebol. Israel deu 30 minutinhos aí pra gente, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Todos aqui já sentiram a presença de Deus? Então diga assim: glória a Deus. Aleluia, que maravilha. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Bem dando glória, varão. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Novamente, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? E agora eu vou pedir você para repetir após mim, apenas, sem medo, igreja, todo mundo vai para o céu. Diga comigo: apenas uma gotinha. É isso mesmo, não é vacina, é apenas uma gotinha. Hoje nós não temos tempo de falar da Páscoa no Antigo Testamento, porém nós vamos falar da Páscoa no Novo Testamento. E a Bíblia nos relata em Marcos Jesus: se possível for,
passa de mim este cálice. Logo após a descer do Getsemane, Jesus se encontra com uma comitiva de pessoas e junto com ele Judas, aqui os Iscariotes, que vai o beijar e o reconhecer, entregando Jesus. Jesus nesse interim vai passar por 6 tipos de julgamentos diferentes. E eu peço que a igreja preste bastante atenção nesse começo, porque tudo que nós falarmos aqui, apesar de muito instrutivo, serve para o bom entendimento da mensagem que nós estamos narrando aqui um jogo de futebol, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro julgamento que Jesus passa são, 3 julgamentos de caráter judaico e 3 julgamentos de caráter romano. O primeiro julgamento de caráter judaico, Jesus vai participar de uma audiência onde ele está de frente ao sumo sacerdote Anás. Caso você queira conferir comigo, João, capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 23. A Bíblia vai nos dizer que essa audiência foi feita à noite e às escondidas. Por quê? Porque Anás, sumo sacerdote, segundo a palavra de Deus nos declara, que Anás era pelo povo, e repito, pelo povo, considerado sumo sacerdote. Preste atenção comigo, eu disse que pelo povo ele era considerado sumo sacerdote. Anás não mais aqui exercia a sua função sacerdotal. Anás agora está aposentado. E às vezes nós entendemos que, diferente de muitas coisas na nossa vida, há situações e temporalidades impostas por Deus para projetos, momentos e situações de nossa vida. Aqui Anás é sumo sacerdote aposentado, mas Anás tem veste de sacerdote, tem o respeito do povo. Mas o que Anás não consegue entender, já velho de idade, é que seu tempo já havia se esgotado. Anás precisa entender que ele não deve se meter nesse negócio. Coisa séria é assumir uma responsabilidade que não é sua. Anás organiza uma reunião para incriminar Jesus, à noite, às escondidas. Diante do sumo sacerdote Anás, o esforço era que Jesus blasfemasse através dele. Eles queriam conseguir algo para que pudesse julgar, crucificar, matar Jesus. Anás agora, diante daquela situação, vai enviar Jesus a uma segunda audiência judaica. E aí você repete comigo apenas uma gotinha. Na segunda audiência, o sumo sacerdote chamado Caifás, já comigo Caifás, agora que ele é sogro de Anás, ele vai dizer o seguinte: declara-me na verdade se tu és o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer: tu o sabes. A hora do Filho do Homem vai chegar. E aí o que acontece mediante essa situação é que Caifás rasga as suas vestes diante de Jesus. E ele grita: este homem blasfemou. Preste bastante atenção que nós estamos falando da Páscoa. Ele rasga as suas vestes e ele vai dizer assim, blasfemou. Mas o que Caifás esquece de observar é que a lei judaica não permitia que o sumo sacerdote rasgasse as suas vestes. O que ele não observa é a própria lei a que ele era fiel. E sabe qual é a pena para quem rasga as vestes sacerdotais? Pena de morte. Mas sabe o que Caifás estava fazendo? Ele não sabia com aquela ação. É que diante, à frente do verdadeiro sumo sacerdote, só resta uma forma de culto. Diante do rei, diante de Jesus, a única forma de adoração que eu conheço é rasgar as minhas vestes. Viu que maravilha que ajuda a gente a pregar? Rasgar as minhas vestes. Não sei como que rasga as vestes. Alguém aqui sabe como que rasga as vestes? Uma pessoa sabe.
2 pessoas já aprenderam. 3 pessoas aprenderam. Eu quero te convidar a rasgar tuas vestes nessa noite. Nós não estamos numa palestra, nós estamos num culto racional. Rasgue as tuas vestes. Reconheça que eu e que você estamos de frente ao sumo sacerdote. Caifás aperta um botão chamado Start. Não foi ele, mas foi depois dele. E o botão de Start que Caifás aperta é o botão do fim, é o início do fim dos sacrifícios. O início de um fim de todo o sistema terrestre de sacerdócio. Não entendi, Danilo, eu vou explicar numa linguagem de hoje. Não precisa procurar o sacerdote como antigamente, entenda, para confessar os teus pecados, para que ele chegue a Deus, até o nosso Senhor. Então o que acontece, Danilo? Você dobra os seus joelhos e tem acesso direto ao sumo sacerdote. Rasga as vestes, dobra o joelho, contato direto, 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 direto. Tem 3, 4 crentes aqui que tem contato direto. Se eu tiver 3, 4 crentes cheios da unção com contato direto, com um contato direto, aleluia. E você repete comigo, apenas uma gotinha. Ele vai para a terceira e última julgamento de caráter judaico. Ele está mediante aos 70 membros do Sinédrio. E a intenção de 70 homens religiosos que conheciam toda a lei e não reconheciam o Messias que estava diante dele, era que Jesus fosse acusado de blasfêmia por alegar ser o Filho de Deus. Espertos, porque diferente de Caifás, eles não rompem nenhum tipo de lei. Eles sabem que nenhum judeu pode autorizar a morte de alguém. E na inteligência de 70 homens poderosos, levam Jesus para as audiências romanas. Jesus agora está caminhando para a primeira e quarta audiência, mas a primeira romana. Diga comigo, Pôncio Pilatos. Se você quiser acompanhar Lucas 23, do 1 ao 7. Levaram Jesus para Pôncio Pilatos e o entregaram para ser julgado. Espertamente, gente religiosa e que aparentemente conhece a lei, leva Jesus para ser crucificado. Faz reunião para matar, faz reunião para crucificar, faz reunião para destruir, mas não bota a mão para se contaminar. E se tem um tipo de gente que particularmente eu não consigo lidar, é alguém que não se compromete, que não assume, que não lança para si a responsabilidade. É gente sem hombridade, é homem que não é homem, é mulher que não é mulher de verdade. São 70 poderosos, mas diante de Jesus, eles esqueceram do que o salmista vai dizer, que 10.000 somente, ou só mais uma, só para ver se está ligado, somente uma gotinha. Pilatos sabia que a culpa não era de Jesus. E espertamente, ele vai fazer o que qualquer advogado aprende nos seus longos primeiros semestres de faculdade.
ele vai procurar saber de que jurisdição Jesus faz parte. E a Bíblia nos relata que Pilatos envia Jesus até Herodes. Pasmem, eles estavam de mal, levantaram um dedinho para o outro, mediante a várias situações políticas e não... Mas tem gente que é muito unido, sabe, Cris? Tem gente que entende o que é união. Às vezes nem tem contato com o irmão, mas é unido no desejo de destruir outras pessoas. Propósitos também une pessoas. Nem se falavam, mas agora eles são próximos na intenção de destruir Jesus. E aqui eu já acelero. Diga comigo, somente uma gotinha. Ele está mediante a Herodes, mas o que todo mundo não sabia é que havia em Herodes um enorme desejo. E qual era esse desejo? Pergunta para mim qual era? Esse desejo era o desejo de conhecer Jesus e ver os milagres que ele fazia através de suas mãos e de suas palavras. Repito, o desejo de Herodes era conhecer Jesus, saber que homem extraordinário era esse e ver os milagres que Jesus realizava. Todavia, quando Jesus chega perto de Herodes, Jesus não pronuncia nenhuma palavra e Herodes fica meio frustrado porque ele esperava conhecer alguém muito diferente, mas ele vê um homem simples, um homem de Nazaré, é carpinteiro, mas é o Salvador da humanidade, é aquele a quem nós confiamos toda a nossa vida, é aquele que tem a direção do nosso barco. Ao mesmo tempo que ele é consultado para algum conselho, ele também é o pão da vida que nos alimenta. Ao mesmo tempo que ele é rei, ele também é o nosso amigo. Ao mesmo tempo em que nós o honramos e o veneramos, ele se apresenta a nós como alguém muito simples e conhecido e nos abraça. Ele está mediante a Herodes e ele não fala nenhuma palavra. Herodes expressa o jeito de culto de muitos cristãos na atualidade, que vêm ver, que vêm conhecer Jesus e ver os milagres que ele realiza. Eu não vou perguntar porque sei que todos aqui querem um milagre. Eu sei que todos aqui precisam de um milagre. O que Jesus não disse em palavras, mas o silêncio muitas vezes fala muito mais do que muitas palavras. O que ele não disse para Herodes, mas ele deixou de ensinamento para nós, é que eu não quero apenas que você veja, eu te chamo para participar e vivenciar milagres. Vivenciar milagres. Não é uma vida rasa, aonde você apenas tocou no pão da multiplicação. É uma vida onde você fez parte, aonde você participa, aonde o seu nome não para glorificação está no meio, mas para que o nome dele seja conhecido. Em silêncio Jesus estava e ficou. A Bíblia vai nos dizer, em Lucas 23:11, que Herodes lança sobre Jesus um manto resplandecente. Diga comigo, resplandecente. Vamos tentar aqui. Resplandecente. Quando eu vejo essa palavra resplandecente, eu imagino um manto ou um pano que brilha e reflete, resplandece. Não era um espelho, mas é bem parecido com um vidro, talvez. Tia Leda pode brigar comigo que entende muito de pano, mas algum pano que reflete, algum pano que pelo menos apareça a sombra de alguma coisa, algum plano que resplandeça. Eu acho que é algo próximo do cetim, você poderia chutar aqui, não sei.
Mas a Bíblia diz que é jogado sobre Jesus um pano resplandecente. E dispensam Jesus com uma palavra: inocente. E eu quero repetir que eu estou falando da Páscoa. Inocente. E lá vem Jesus caminhando de volta a Pôncio Pilatos com um pano resplandecente. Jesus não diz, não precisou me dizer também, porque eu entendi quando eu li. Jesus não abriu a sua boca para dizer o que eu vou falar agora, mas eu entendi. E eu imagino, se Jesus estivesse passando por aqui, com o manto resplandecente, eu teria a possibilidade de me enxergar nesse pano que resplandece. Eu no mínimo veria o meu vulto, a minha imagem, no plano resplandecente. Religiosamente, talvez eu afirmaria que ele deveria morrer, mas quando eu olho para o manto resplandecente sobre aquele homem inocente, eu vejo que debaixo do manto está o homem, no lugar que eu deveria estar. Então sabe qual é a imagem que aparece no pano resplandecente? É a minha face, é a tua face. E eu não sei se você consegue imaginar, mas eu esclareço para você: ele estava no lugar que era meu e era seu. E ele volta inocente para as mãos de Pôncio Pilatos. E quando Pôncio Pilatos recebe Jesus de volta, com medo do alvoroço que aquilo estava causando, com medo das pressões, e eu anotei algo interessante, eu quero ser fiel, eu quero ler para você, que diz assim: o bem-estar venceu o senso de justiça de Pilatos, e ele cedeu às pressões, autorizando a execução. Ou seja, Pilatos como líder, ele cede a pressões, e a igreja não precisa de líderes que sofrem pressões e tomam atitudes descabidas e baseadas em emoções e pressões nas redes sociais. A igreja precisa que pessoas que sentem lá naquele tribunal lá famoso, sabe, todo mundo conhece, pessoas que professam o nome de Jesus, pessoas como nós temos o privilégio aqui, que sobem na tribuna e levam a verdade. A igreja não precisa de cristãos que cedem às pressões. Quem são os cristãos que cedem às pressões? É aqueles que receberam a marca da besta, porque não resistirá até o fim. Quem são aqueles que cedem às pressões? É aquele que vai negar Jesus no último momento, ou quem sabe até no primeiro. Quem é aquele que cede às pressões? É aquele que se cala quando lá fora diz que as portas da igreja serão fechadas. Eu não estou dizendo de irregularidade, de não respeitar a lei, de descumprir uma ordem. Eu estou dizendo do inferno se levantando contra a igreja. Mas se eu tenho uma coisa e ela não falha, a Bíblia ela diz que as portas do inferno não prevalecerão. E você repete comigo: apenas uma gotinha. Jesus mediante a Pilatos. E Pilatos vai fazer o que homem que se preze não faça. Ele vai pegar e vai fazer um ato simbólico, ele vai lavar as suas mãos. Aquele que tem o poder e a autoridade que poderia dizer inocente, ele vai lavar as mãos e dizer assim, ó: está na mão de vocês. E isso que eu estou falando não está escrito aqui, e eu vou repetir: a igreja não precisa de pessoas que lavam as mãos. Danilo, a igreja não precisa de pessoas que se purificam. Entenda bem que nós não temos tempo de desenvolver uma linha teológica e eu não tenho nem capacidade. Mas eu estou falando baseado nesse contexto. A igreja não precisa de pessoas que lavam as mãos, que diz assim: quer? Então tá bom, não quer, eu lavo as minhas mãos. A igreja não precisa de você.
A igreja precisa de pessoas valentes, que não recuam. Que é isso, Danilo? Você quer pregar e depois ter pessoas que largaram Jesus? Me diz uma coisa. O que está sendo pregado aqui por mim, pelos profetas na atualidade, está sendo diferente do que você está vendo na Bíblia? Está sendo diferente? Está sendo mais maleável? Eu não falo do seio, eu falo da igreja de Jesus. Precisam de pessoas que não recuam, que não desistem, mesmo quando os muros são altos, mesmo quando a batalha vem, mesmo quando a seta quer nos alcançar, mesmo quando as opressões malignas querem nos ver no chão, mesmo quando as batalhas são tão intensas que o nosso suor vai parecer com o suor de Jesus. A impressão que dá é que a angústia é tão grande que parece que vamos transpirar sangue e que a nossa alma está sufocada. A igreja precisa de pessoas que resgatem. Jesus não precisava de resgate, mas a igreja precisa de pessoas que resgatem. Jesus estava montando o quebra-cabeça do plano que já estava determinado no céu. E aqui nesse último julgamento, o terceiro romano e o sexto no total, Pilatos vai dizer assim: o povo decide. Sem pestanejar, solta Barrabás. Vocês escutaram no louvor das crianças: solta Barrabás e crucifica Jesus. E lá vem o meu Jesus, com uma cruz que não era dele, com cerca de mais ou menos 70 quilos nas costas. Após 39, se eu estiver errado me corrija, chibatadas, com as pontas com pedaços de ossos e chumbo. E eu não quero emocionar a igreja, mas eu não tenho como não pensar na força de um soldado romano. Eu não tenho como pensar na azorra e no chicote com as pontas de chumbo que entranhavam a carne de Jesus e dilacerava. Alguns estudiosos falaram que ficou visível partes dos ossos de Jesus, e que depois, ao ver o manto que ele foi cobrido, disseram: este homem perdeu todo o sangue que ele tinha nessa morte, da cabeça à planta dos pés. E lá vem o nosso Jesus, com parte da cruz pela via dolorosa. Na sua cabeça uma coroa de espinhos, porque cumpre-se a palavra que depois que o pecado entrou na humanidade, na terra nasceram-se os espinhos, e os espinhos entranhavam na cabeça dele para declarar e nos lembrar que através desse homem ele também ia tirar o pecado do mundo. E pegaram um cano e batiam na coroa de espinhos. No seu pescoço penduraram uma placa dizendo: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E lá vem Jesus pela via dolorosa, carregando parte do madeiro por uma via estreita, desregulada e feita de pedras, uma escadaria abaixo. Você imagina e consegue pensar comigo quantas vezes Jesus caiu e levantou já todo ferido? Eu não tenho culpa se na tua mente agora começa a vir todos os teus pecados, porque é isso que o Evangelho faz. Todas as tuas mesquinhez, todas as nossas mesquinhez, todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, todo o nosso vou deixar para depois. Quando nós pensamos no sacrifício, não tem como lembrar o quanto fraco, pobre, cego e nu nós somos, dependente da graça. E lá vem ele pela via dolorosa, ferido, cuspido, sendo blasfemado, xingado, amaldiçoado.
e em silêncio. Lá vem o nosso Jesus. Eu imagino as janelas gritando, eu imagino as pessoas saindo na rua. E quando ele chega na esquina, perto da porta de Damasco, saindo da cidade, aí exatamente, aqui eu vou declarar o que estudos dizem, o que muitos dizem, concordam, a exatamente 50 passos do próximo estágio antes da crucificação, ele é constrangido por um homem. E você diga assim comigo: apenas uma gotinha. E ele é constrangido por um homem. E aqui nós chegamos na mensagem, no final dela, chamado Simão Cirineu, que viajou mais de 1.600 quilômetros para cumprir um rito, para receber apenas uma gotinha. Ele sai de Cirene e vai em direção a Jerusalém, a cidade santa. E havia algumas tradições, e aqui eu digo para você o que eu falei no começo. Aqui eu começo a narrar como um jogador de futebol. Simão Cirineu sai de Cirene, cerca de 1.600 quilômetros, para cumprir um rito que todo judeu que se preze deveria fazer: visitar cerca de uma das 3 festas tradicionais de Jerusalém: a festa de Pentecostes, de Tabernáculo, ou a festa da Páscoa. Então aqui nós podemos ter a comprovação que Simão Cirineu escolhe o 14º dia de Abib, ou seja, a festa da Páscoa, é para celebrar e adorar aquele que é digno de receber. Simão aqui, ele adora um único Deus. Ele reconhece o Deus desconhecido, que Paulo vai falar depois, mas que ele já conhece: o Deus vivo, o Deus de Israel, Yahvé. E agora Simão Cirineu vai trazer de suas casas agora, deixar sua família em oração, e dentro da sua bolsa uma veste, e essa veste é uma veste branca de linho fino, e a sua roupa, acredito eu, e digo eu afirmo que era uma roupa camuflada, porque tinha que passar de noite, tinha que passar de dia, fugir das feras, dos salteadores, passar por algumas cidades, dormir ao lado de fora de casa, fora do conforto, para adorar a Deus. E eu penso que Simão tem alguns benefícios que ele me ensina, e outras que eu não quero me parecer. E qual o benefício que Simão te ensina? Que eu preciso fazer todo o possível para adorar o meu Deus, o Deus verdadeiro. Mas o que eu não quero ser igual a Simão, eu não quero usar roupas de camuflagem e preservar a roupa de santidade. Não, eu tenho que andar com vestes brancas. Vestes brancas, vestes brancas. Eu não tenho outra mensagem de Páscoa para te dizer nessa noite. E a mensagem é santidade. Santidade. Ele aqui não está errado, não é uma falha. Ele preserva as vestes brancas porque havia uma tradição. Ao chegar na cidade santa, haviam 2 homens na entrada da cidade, e esses homens iam vistoriar se as suas vestes brancas estavam limpas e sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Para que, Danilo? Para a Páscoa. E o que era a Páscoa? O sacerdote separava uma rocha grande que servia de altar, com cerca de 2,80 mais ou menos metros. Fabiola, me ajude. E aí essa pedra não pode estar serrada, lapidada, porque ela serviria de altar, e eu ouso em dizer que representa Jesus. E então eles pegam um sacerdote, pega um cordeiro perfeito, fere a jugular, segura pelas pernas traseiras e roda no sentido horário 7 vezes na pedra. Isso é a Páscoa. E quando todo o sangue cai, depois das 7 voltas, eles vão pegar uma planta chamada hisopo, vai molhar no sangue. E aonde estava Simão Cirineu, o que eles esperavam? Como vocês estavam aqui, deixa eu interpretar. Estou nem perto do sacerdote, nem do sumo agora. Eles molham no sangue daquele cordeiro e salpica.
E sabe o que Simão Cirineu queria? Espírito de vida. Desce. Ele queria apenas uma gotinha de sangue. Sabe, esse esforço todo era por uma gotinha de sangue. Segura, sabe por quê? Porque Caifás rasgou suas vestes, e Jesus estava encaminhando para encerrar esse tipo de ritual, porque Ele é o Cordeiro Pascual. Os sacerdotes estão preparando a Páscoa. Pega o isopo, essa planta que parece com uma esponja. A gente tem medo, né, Fabíola, de ferir aqui a exegese, mas deixa-me ousar e correr o risco da falha. Tem crente que parece com essa planta, isopo. O bicho está morto, mas não deixa de sugar. Só vem para sugar. Só vem para sugar. Não entendeu? Eu vou esclarecer para você. Dá carona pro profeta, ajuda a família do pastor, entra na lista de oração, coopera com aqueles que abençoam você. Chega de ser isopo, vem ser cooperador, 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 cooperador. A expectativa de Simão era apenas uma. Apenas uma. E quando ele chega na esquina, na entrada da cidade, perto da porta de Damasco, ele veste a sua roupa, e os homens acham que tem a capacidade de olhar para ele e dizer assim: está limpo, pode entrar. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Não é vedado a homem nenhum dizer para o outro que as vestes estão brancas e está apto para entrar na cidade santa. Ninguém pode olhar para você e medir o teu grau de santidade. Na esquina, Jesus pegou Simão. Vestes brancas, já autorizado para entrar. E para surpresa de Simão, um alvoroço em Jerusalém, na saída da cidade. E segundo estudiosos dizem, falo isso a fim de despertar em você a curiosidade pela Bíblia, que há essa pedra chamada Simão Cirineu hoje, até hoje nesse local. Jesus cai, e a palavra diz que um soldado vai constranger, e foi o versículo que nós lemos, Simão a ajudar a carregar a cruz. A família de Simão está em casa orando por ele. Essa era a tradição, dizendo: abençoa Jesus, leva em segurança, traga em segurança. Ou melhor, Deus até então, traga em segurança, para que ele traga para a gente a vestes brancas com apenas uma gotinha de sangue. Trazer aquelas vestes brancas com uma gotinha de sangue era o troféu do judeu para dizer assim: perdoado, famílias, estão os nossos pecados. Eu estou falando da Páscoa. E quando Simão chega com as suas vestes brancas de linho fino, simbolizando a justiça e a santidade, sem ele saber, ele se depara com um homem todo transfigurado de tanto apanhar, coberto de sangue, e de repente ele é constrangido, ele não é convidado, ele é arrastado, e os braços de Jesus se lançam em cima do pescoço de Simão Cirineu. E eu acho que só a Fabíola entendeu o privilégio deste homem, que esperava apenas uma gotinha de sangue. E eu começo a ver, ai Jesus, se não te apresentar o evangelho do cristianismo, é esse aí. Os braços de Jesus foram lançados, e a única coisa que eu queria ter enxergado nesse momento era o olhar de Jesus para Simão.
aquele olhar de misericórdia, dizendo: meu filho, tu veio aqui cumprir um ritual, ver as crianças que foram magnificamente lindos, mas eu separei esta noite para tu conhecer a minha graça e a minha misericórdia. Vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas. Ele queria apenas uma gotinha. E quando ele abraça Jesus, ele é ensanguentado. Jesus não carrega a cruz por toda a trajetória. Ele não recebe as 40 chibatadas. Não recebe 40 porque eles tinham medo do castigo de Deus. Não percorre todo o caminho porque Simão ajuda em uma parte, porque só percorria todo o caminho quem era culpado, e ele era inocente. Ele se fez culpado por nós. Eu queria só uma gotinha. Tu veio aqui receber só um alento, e Jesus está dizendo assim: ei, tu veio aqui receber só uma palavra, escutar só um louvor, e eu quero te fazer com uma vida encharcada. Larga essa vida de gotinha. Tem gente que é tão infantil que chora para receber gotinha, e Jesus querendo te dar uma vida abundante, lavada, remida no sangue. Ah, porque eu errei, porque eu pequei. Só se você não se perdoou ou não pediu perdão, hein? Misericórdia tem, graça tem. Eu não sei para quem que é. Apresenta-te, soldado. O Espírito Santo está mandando dizer para alguém aqui nessa noite. Ele não me mostrou quem, mas ele diz assim: apresenta-te, soldado. Não precisa vir testificar comigo, porque eu sei quando Deus fala comigo. Ele está dizendo pra gente aqui, ó: apresenta-te, soldado. Fica de pé, eu preciso acabar. Simão Cirineu, todo, vem Tiago, vem todo mundo aqui. Ensanguentado. E sabe o que a gente pensa? Eu tenho certeza. Eu pensaria, eu não vou dizer Simão, eu pensaria: o que eu vou dizer para minha esposa? O que eu vou dizer para o meu filho? É uma vez por ano e eu não consegui a gotinha de sangue. Simão ainda não tinha entendido que ele recebeu transfusão de sangue. Que privilégio você tem! Que privilégio Simão teve! Ele foi o primeiro a receber. Quem vai ser o primeiro a receber nessa noite? Arácia, o primeiro a receber. Adora diferente mesmo, não é a gotinha não, é ensopado, é ensanguentado, cheio da graça. Glória! Chega de gotinha, chega de gotinha, chega. O que falta para tu entender que Deus provê para tua casa? Eu não quero ministério.
Eu não quero assumir tal responsabilidade. Porque como vai ficar a minha casa? Como vai ficar os meus negócios? Eu não... Jesus, eu não sei, eu falo mesmo. Eu não posso assumir, porque senão eu perco a benção. Ei, o Espírito Santo está dizendo: chega de gotinha. De graça o recebe. A minha garantia é o Senhor. A sua garantia é o Senhor. Chega de gotinha. Chega de gotinha. Jesus. Eu imagino Simão voltando para casa correndo. Aqui agora é só loucura de pregador, tá? Se prepare. Eu imagino a esposa lavando aquela roupa e o sangue entrando nela também. E ela pedindo para as crianças assim: vai recolher a roupa. E o sangue que vocês sabem que não sai de qualquer maneira, vai também impactar as crianças. Ei, o que tu recebeu aqui, vai ter para tua família, vai ter para tua casa. Ei, ei. E aí, tu vai ainda continuar querendo gotinha? Ah não, eu quero aquele ritual de sempre, Danilo. Eu quero aquele culto de sempre. Aquele que eu chego, sento gotinha e vou... Você não sabe como os profetas clamaram por esse tempo que está vivendo. Por quê? Porque a gente já recebeu gotinha, não quer mais. A gente quer a glória do Deus vivo. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo o céu baixinho, né, Rael? Tá baixo, tá baixo. E se eu fosse você, eu participava dessa mesa. Se eu fosse você, eu colocava, eu abraçava Jesus. Eu dizia para ele nessa noite: olha para mim, Jesus, como tu olhaste para Simão. Deus, que a tua graça e a tua misericórdia me alcance. Deus, eu reconheço que não sou nada. Eu reconheço, Jesus, que sou apenas um religioso e que preciso de ti. Pobre, cego, nu. Não quero gotinha. Não quero gotinha. Eu quero ser dos pés à cabeça, lavado pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. De graça o recebe. Danilo, e se eu esquecer de tudo que foi falado hoje, nessa noite? E se eu não conseguir, se a minha mente não conseguir gravar tudo que foi falado hoje, nessa noite? Não tem problema. Esqueça inclusive que foi eu, pela misericórdia. Mas lembre-se que um dia antes de tudo isso acontecer, Jesus sentou com os seus e disse: é hora de celebrarmos a ceia. Então toda vez que você pegar o cálice, que você pegar o pão, o Espírito Santo vai trazer à tua mente tudo que Jesus passou, te lembrando que sem Ele, nós não somos nada. E eu vou te dar esses minutos junto com o Ministério de Louvor, para você se preparar para a ceia, para você pedir perdão por todos os pecados, até aqueles de negligência. Todos, soldado, todos. Peça com tremor e com temor. Peça a Ele: Jesus, me perdoa, Senhor. Traga à memória aquilo que eu não estou conseguindo lembrar. Chega de gotinha. Entrega. Você pode e deve se alimentar com o que sai do altar. Pode e deve. Mas Jesus quer contigo uma vida de contato, de intimidade, de relacionamento.
relacionamento, de contato. Chega, chega, chega. Ah, eu entrego o microfone, dizendo pra você: eu não sei se você acha bonito, eu não sei se você acha engraçado, eu não sei se você acha legal, mas você já percebeu quantas vezes você entrou aqui e não se relacionou com Jesus? Deixa eu dizer uma coisa pra você: você hoje caiu na arapuca de Deus. E Ele está dizendo para você assim, ó: hoje. Já escutei isso outras vezes, então eu não me responsabilizo daqui para frente. Hoje, relacionamento. Mas eu já venho, mas não se relaciona. Hoje. E que o Espírito Santo de Deus continue a falar com essa igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Pode ser mais forte isso. O Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite. Talvez você já está cansado de vir para a igreja e voltar só com gotinhas. Talvez você chegou nesse lugar, vem domingo, vem quarta-feira, vem orações e só volta com gotinha para casa. Deus quer te lambuzar, meu irmão. Jesus, Ele quer te lambuzar de sangue. Chega de voltar com gotinhas para casa. Eu vou ministrar a ceia, mas eu não posso dizer para você que o Espírito Santo de Deus mandou para você: chega, eu quero coisas maiores contigo. Você tem ido para casa só com as gotinhas, mas hoje é noite de meu sangue começar pela sua cabeça, vim sorrendo por você. Foi por mim, foi por você. Como o diácono Danilo falou, é hoje. Cadê você que quer ser lambuzado pelo sangue do Cordeiro nessa noite? Cadê você que só está pegando gotinha e vai para casa só com gotinhas? Ei, tem mudança de vida para você. Tem mudança de vida para você. E se você quiser ser lambuzado nessa noite com o sangue do Cordeiro, faça igual Simão Sirineu. Vem até
a presença do Mestre. Você pode ser um soldado, pode constranger alguém aí. Se tiver alguém perto de você que está sem força para vir aqui ser lambuzado de sangue, pega ele, constrange ele, pode trazer ele aqui. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, Vem, eu diminuo. Deus quer um particular Ele contigo. apareça Deus quer um particular contigo, vem sobre esse lugar. com a sua, É noite de você voltar para todo Jesus. seu amor. É noite de você falar: Deus, eu quero algo mais profundo contigo. Eu estou cansado de ser um crente comum, um crente que só vai com gotinhas para casa. Experimente algo mais precioso, que é a profundidade com Jesus, meu irmão. Minha irmã, Ele está te chamando. Vem, vem, eu quero estar contigo, eu quero te lambuzar. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Só que o Espírito Santo já me diz 3, que Ele quer lambuzar. Só que tem que ser pela sua vontade. Vai ficar aí resistindo ou vai vir? Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Ele está te chamando, para de levar gotas. Ele está te chamando, vem sobre esse lugar, vem sobre esse lugar. Se lambuze. Sinta a presença dEle. Pegue sua Bíblia.